O livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 3, discernindo o Evangelho. O Evangelho eterno veio para os homens se voltarem a Deus. No começo, muito sangue correu pela desobediência de Adão. O demônio, ao vencer, reivindicou a terra por direito. Roubada ou não, Satanás se tornou o sacerdote do planeta. O destino dos homens estava traçado, não adiantava lamentar. A criatura deveria ter vigiado, ainda sob consequências. Todos sabem que o diabo nunca vence, também não aceita derrota. Quando o criado não seguiu a ordem divina, por isso foi lançado para baixo com aqueles que lhe prestavam continência. Os homens só serão abençoados exaltando Jesus. Quem obedecê-lo será redimido em seu nome. Isso indica que o sacrifício do sumo sacerdote Jesus é capaz de purificar os pecadores arrependidos. A história começou quando João apóstolo alertou os irmãos da Ásia Menor. Inspirado por Deus, enviou-lhes carta visando prepará-los para o futuro. Todos deveriam estar cientes de que, entre os 7 grupos, Laodiceia interpretaria mal a Escritura. Dessa forma, um caráter vergonhoso perante Deus. As tribos dos filhos de Israel serão salvas porque autenticam o sacerdócio eterno, ao contrário da antiga Laodiceia, que, ao conhecer a palavra sincera, se aprofunda mais no mundo pecaminoso. Assim, o inimigo planejou para que nunca voltasse o Evangelho eterno. A pregação de Laodiceia embriagou muitos. O inimigo utilizou essa tática para impedir as nações se redimirem. A fagulha destruiu o evangelho do reino, como já era previsto. Tudo ocorreu de forma lenta e bem articulada. Em 325 depois de Cristo, os cristãos foram forçados a seguir o evangelho fácil. Esse efeito trouxe pane na espiritualidade das tribos dos filhos de Israel, que logo cessara. O oportunista Satanás criou o círculo religioso, banindo assim a pregação que mantivera a estrutura. Na fundação de Constantino, poucas pessoas encontraram Deus. Isso em tempos favoráveis. Agora, dificilmente vencerão. Alguns estudiosos, inspirados por espíritos malignos, argumentam que a obra foi finalizada na cruz. Logo, Deus quer o nosso coração. Nessa condição, não percebeste Satanás agindo na pessoa? Além do mestre ser crucificado, ainda querem entrar no céu sem renúncia. Os apóstolos se mantiveram santos, vivendo na terra. Após mutilados, Satanás destruiu a nova aliança. Por esse motivo, precisamos vigiar o tempo todo. O inimigo é oportunista e quer destruir os homens porque não brinca de ser demônio. Os seres humanos tendem a se cansar, enquanto os anjos caídos nunca se cansam. Aqueles que vencem o maligno está com Cristo, o sumo sacerdote. Não alimente o desejo mundano, porque a carne é insana e mantém todos afastados de Deus. O inimigo trouxe destruição ao banir as tribos dos filhos de Israel, uma vez que o novo evangelho não interpretava profecias. Aqueles que receberam essa doutrina caíram e nunca mais se levantaram. Os demônios veem o homem como se fosse Deus, mas procuram atacá-lo sem misericórdia, e quando o atingem, mandam culpar os anjos caídos. Isso ocorre com frequência nas esferas sociais, porque os humanos não assumem o próprio erro. As tribos dos filhos de Israel não tinham consciência de que, mesmo sendo cristão, Constantino pretendia destruí-los. Proibir a execução dos irmãos apenas os preparava
preparou para a guerra espiritual. Antes, quando os fiéis morriam, os herdeiros da salvação só cresciam. Dessa forma, valorizamos o sangue de Cristo e seu sumo sacerdócio eterno. O governante Constantino queria cumprir a missão. A perseguição dos imperadores que o antecederam não deu certo. Na sua gestão, o monarca precisava fazer diferente para ludibriar os servos do Senhor. Constantino planejou bastante para derrubar as tribos dos filhos de Israel. Por isso, decidiu se tornar cristão. Dessa forma, descobriria a estabilidade da crença. Concluiu que, recebendo Jesus, o sumo sacerdote, as venceria. Após planejar, entregou-se a Deus de forma falsa e começou a articular o plano infalível. De maneira espiritual, os irmãos tornaram-se um vale de ossos secos, conforme a visão do profeta Ezequiel. A destruição começou em 315 d.C., reunindo os livros que comporiam a Bíblia. Esse evento, os imperadores quiseram presenciar, o que não foi possível. Constantino tornou isso possível ao destruir a crença que Cristo implantou. As tribos dos filhos de Israel, como eram conhecidas na época. A tal destruição foi bem sucedida, igual nunca havia acontecido. Aquele foi considerado o pior ato de todos. Em 325 d.C., o evangelho do reino foi destruído para entrar o evangelho que deveria ser abominado, como disse Paulo, o apóstolo. As raízes dessa nova doutrina foram bem articuladas que, entrando, dificilmente sairia. De fato, ela apresenta os traços de uma crença verdadeira. Aí Satanás aparece como anjo de luz, imitando Jesus, o sumo sacerdote.